está consumado. Cristo te salvou na cruz e quando você aceitou esse sacrifício, você foi salvo da pena e do domínio do pecado. Se você quer entender o que a obra da salvação fez na tua vida no momento que você aceitou a Cristo, fica comigo nesse vídeo. Fala, meus irmãos! Aqui quem fala é Gabriel Esteves e esse é o canal Incendiados, aonde nós queremos incendiar a sua vida por intermédio da Palavra de Deus. E hoje, dando continuidade à nossa série Os 3 Tempos da Salvação, hoje nós vamos falar a respeito de entrar pela porta. O que acontece na vida do cristão, como funciona a salvação no tempo passado. Nós entendemos na última aula, no último vídeo, se você não viu, vou deixar no card aqui em cima, na introdução dessa série, que a salvação ela é progressiva. Existem 3 tempos da nossa salvação. Eu fui salvo no passado, estou sendo salvo no presente e serei salvo no futuro. E hoje nós vamos falar a respeito da salvação no passado. E o que eu quero que você entenda, isso é a respeito da aplicação da salvação. Quando Cristo disse está consumado, ele completou a obra da redenção, ele completou a obra da salvação. Porém, a aplicação dessa obra na minha vida, ela acontece em 3 tempos. Eu fui salvo quando eu entrei pela porta, eu estou vivendo a salvação e eu serei salvo quando eu chegar no alvo, perfeito? E hoje você vai entender o que acontece na vida do crente quando ele passa pela porta. Então, eu só quero frisar, quando Cristo disse está consumado, ele completou a obra está completa. A aplicação dessa obra na tua vida, que ela é de forma progressiva. Nós não temos como completar a obra de Jesus, nós não temos como acrescentar nada à obra de Cristo, a obra de Cristo é suficiente, perfeito? Ele na cruz nos salvou e nos libertou dos nossos pecados do passado, do presente e os pecados que eu ainda vou cometer. O sangue de Jesus é mais do que suficiente, perfeito? Quando nós falamos de 3 tempos, nós estamos falando da aplicação na vida do crente. Eu quero que você entenda 2 coisas que aconteceram quando você aceitou verdadeiramente a Cristo. A primeira coisa, você foi justificado por intermédio da fé em Jesus Cristo. E segundo, você foi regenerado. Uma nova natureza foi implantada na tua vida. E a gente vai entender isso no decorrer desse vídeo. Abra comigo em Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24, que está escrito assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A primeira coisa que acontece quando você entra pela porta, quando você acessa a salvação, quando a mensagem do Evangelho ela penetra na tua vida, é o ato da justificação. Quando a fé nasce no teu coração, você aceita o sacrifício de Cristo, esse texto se cumpre na tua vida. Você estava afastado de Deus, você pecou judicialmente diante do tribunal de Deus, você estava condenado e o salário do pecado é a morte. Porém, mediante a graça que nos alcança, mediante o sacrifício de Cristo, eu sou justificado. E o que significa a doutrina da justificação? O ser humano havia pecado, o ser humano estava ausente de Deus. O ser humano estava distante de Deus. Então, diante do tribunal de Deus, você estava condenado à morte. Essa era a sua sentença. Porém, Jesus, quando ele morre no lugar da humanidade, quando ele é moído por nossas transgressões, por nossas iniquidades, ele está carregando as nossas culpas. O meu pecado recai sobre Cristo. Agora, a justiça de Cristo é atribuída à minha pessoa. Então, não quer dizer que eu não pequei, não quer dizer que eu não falhei. Eu falhei, eu errei. O pecado de fato aconteceu, mas diante do tribunal de Deus, Deus olha para mim e para a sua vida e diz: está justificado, perfeito? O pecado não é imputado sobre a minha vida, porque Cristo levou o meu pecado sobre a cruz. Cristo pagou o preço que eu deveria ter pago. Então a primeira coisa que acontece no momento em que eu aceito a Cristo, que a fé nasce no meu coração, eu sou justificado. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que você tem que entender é que existe uma justificação diante de Deus e uma justificação que vem por intermédio da fé. Se você abrir comigo em Romanos, capítulo 5, versículo 1, vai estar escrito assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor
Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Nós éramos inimigos de Deus. Havia uma condenação repousando sobre nós, de modo que nós tínhamos inimizade, nós ofendíamos a Deus todos os dias com o nosso pecado. Mas quando eu aceitei o sacrifício de Cristo pela fé, a justiça de Cristo caiu sobre a minha vida. E agora eu não somente estou justificado, agora eu tenho paz com Deus. E mediante esse sacrifício eu acesso a filiação e eu me torno filho, que é um assunto para uma outra aula. Perfeito? Então, a primeira coisa que acontece quando eu entro pela porta, eu sou livre da pena, eu sou livre da condenação do pecado. Porém, acontece uma segunda coisa quando eu entro pela porta, que é a regeneração. E na regeneração, eu sou livre do domínio do pecado. Em Colossenses capítulo 1 e versículo 13 vai dizer assim, que ele nos resgatou do império das trevas, do domínio das trevas. Nós estávamos dominados, estávamos presos no domínio das trevas e nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Na regeneração, uma nova natureza é implementada na tua vida. Então, quando eu entro pela porta, a primeira coisa que acontece, eu sou livre da pena, eu sou livre da condenação do pecado, porém também é implantada em mim uma nova natureza. Eu sou feito uma nova criatura e agora eu sou livre do domínio, da prisão do pecado sobre a minha vida. E nós vamos entender um pouquinho a respeito dessa doutrina. Tem um texto na Bíblia que eu acho que é o texto que mais revela a respeito da doutrina do novo nascimento. João, capítulo 3, versículo 3 até o 7, relata a conversa de Jesus com Nicodemos. E ela se dá dessa forma. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que tenha te dito, necessário vos é nascer de novo. Olha só que interessante esse texto. Jesus aqui ele está falando com o mestre da lei e ele está alinhando alguns pontos, esclarecendo alguns pontos para esse mestre. Porque ele chega de noite para trocar uma ideia com Jesus e fala: bom, bem sei que tu és mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. E aí Jesus vai falar um negócio. Nicodemos está mais ou menos dizendo assim: Jesus, eu estou vendo que tu vem da parte de Deus. Eu estou observando que tu vem da parte de Deus. E Jesus já solta uma pedrada de cara. Versículo 3. E respondeu-lhe Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha só que interessante. Jesus está dizendo que Nicodemos só poderia ver o reino de Deus. Ele só poderia compreender o reino de Deus mediante o novo nascimento. Para nós entendermos essa doutrina, o que é o novo nascimento, primeiro a gente vai ter que dar uma prévia olhadinha para a doutrina da queda do homem e qual que era o estado que a queda do homem deixou o homem, perfeito? Eu não vou fazer muita enrolação não. A gente sabe, Gênesis 2 e 3, tem ali 1, 2 e 3, na verdade a criação de todas as coisas, a criação do homem no sexto dia e como o homem peca, como o homem falha diante de Deus e o homem se torna pecador. Quando o homem peca, o pecado vai corromper o homem em sua natureza, perfeito? O que a Bíblia várias vezes vai dizer, uma natureza caída, uma natureza carnal. Então agora o pecado vai corromper o homem em todos os aspectos, no seu corpo, alma e espírito. O homem fica completamente afetado pelo pecado e isso vai o separar de Deus. E a separação de Deus coloca o homem num estado de morte espiritual. Se você abrir Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, você vai ver Paulo falando um pouco a respeito desse estado que o homem se encontrava, que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, o homem estava num estado de morte, num estado de separação de Deus. E nesse estado de morte, o homem não conseguia se aproximar de Deus. O homem era o que eu brinco, era um The Walking Dead. Sabe The Walking Dead, aquele filme dos zumbis? O homem estava mais ou menos assim, ó.
Era aquele zumbi andando. Por quê? Porque ele andava, ele caminhava, ele estudava, ele casava, ele fazia todas as coisas, mas estava espiritualmente morto e estava sobre o domínio do império das trevas. Porém, quando você aceita Cristo pela fé, quando você nasce de novo, você recebe vida. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso agora. Além da morte espiritual, a Bíblia vai dizer que nós estamos cegos, porque obviamente uma pessoa morta não consegue enxergar. 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4 está escrito assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só, nós estávamos mortos e nós estávamos cegos. O que é estar cego? É não compreender, é não conseguir ver, é não conseguir entender a realidade espiritual, é não conseguir entender a sua própria debilidade, a necessidade da salvação. É por isso que Jesus está dizendo no versículo 3 do capítulo 3 de João: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Só tem uma forma de você conseguir acessar o reino, compreender o reino mediante o novo nascimento. Em 1 Coríntios, lá no capítulo 1, Paulo vai dizer que a palavra da cruz é loucura para o que perece, é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios. Por quê? Porque aquele que não nasceu de novo, ele não consegue compreender. Ele vai olhar para a cruz e vai se escandalizar. Ele vai olhar para a cruz e vai achar que é uma loucura. Mas para nós que somos salvos, aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, ele olha para a cruz e entende que a cruz é o poder de Deus. A cruz me deu salvação, a cruz me deu acesso, a cruz transformou minha natureza. Você entende? A vitória, o triunfo de Cristo é a cruz. Cristo nasceu com a finalidade de nascer, viver e morrer na cruz pelos nossos pecados. O destino de Cristo estava selado e a vitória dele foi conquistada. A nossa vitória foi conquistada na cruz do Calvário. Então, para nós fecharmos esse parênteses, o homem, antes do novo nascimento, ele é incapaz de ver o reino de Deus. Ele não consegue compreender, ele não consegue entender o reino. Porém, no versículo 5, Jesus vai dizer que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, eu não consigo ver, eu não consigo compreender e eu não consigo entrar. De modo que a salvação, o passar pela porta, é um grande milagre de Deus. Deus, ele gera fé na tua vida. A fé nasce no teu coração. Você vai nascer de novo, vai ser uma nova criatura e você vai ser justificado por Deus. A salvação é um grande milagre. Escute isso aqui, porque isso aqui é um tema de confusão, tá? Tem pessoas que acreditam que o novo nascimento se dá quando você passa pelas águas. Mas não, isso não é bíblico. Abra comigo Colossenses, capítulo 2, o versículo 11 e o 12 diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Está falando da nova natureza, a implantação de uma nova natureza, que é o novo nascimento. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Quando que eu nasci de novo? Quando eu pela fé aceitei a Cristo. Quando a fé verdadeira nasceu no meu coração, eu vou nascer de novo. Então o que é o batismo nas águas? É o sepultamento. Eu estou sepultando a velha criatura. É um ato de confessar em público o meu novo nascimento. Então você precisa entender que quando você está batizando, você não está matando a velha criatura. Você não está nascendo de novo. Você já nasceu de novo. E quando você creu em Cristo, você passou pela porta, a obra de salvação já começou e você ingressou no caminho. E aqui eu quero que você entenda algo muito importante, tá? Escute e preste atenção nisso. Embora a Bíblia vai falar de um novo nascimento, da morte da antiga natureza, da morte para o pecado, e que eu morri para mim mesmo, e eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e já não vivo mais eu, você tem que entender algo. A morte do velho Adão não se refere que você matou ele e agora ele não consegue mais te acessar. Pelo contrário, tá? O velho Adão, se você der uma brecha, ele volta de novo, tá? Porque o que aconteceu na verdade? Uma nova natureza foi implantada. Você foi acessado por uma graça transformadora. E aqui agora, quando eu entro pela porta, eu sou liberto do domínio do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Ele vai tentar, ele vai exercer influência, eu terei tentações, porque a antiga natureza ainda está ali tentando sair para fora, porém eu não sou mais escravo do pecado.
porque ele me resgatou do império das trevas e me levou para o reino do Filho do seu amor. Para nós entendermos esse novo nascimento, para nós entendermos essa nova natureza, nós vamos ter que olhar para a relação entre a antiga e a nova aliança. Nós vamos entender Jesus na Santa Ceia, ele vai apresentar o cálice e vai dizer: esta é a nova aliança no meu sangue. No Antigo Testamento há a promessa de uma nova aliança, e na promessa dessa nova aliança nós vamos entender aonde estava a deficiência da antiga aliança. Se você ver a aliança feita pela lei, a aliança da lei mosaica, havia um grande problema: o homem não conseguia cumprir a lei. Embora ele tinha a lei de Deus, como Paulo vai falar em Romanos 7, a lei era boa, a lei era algo bom, mas eu não conseguia. A lei só servia para me trazer morte e condenação. Por quê? Onde é que residia o problema? O problema não era na lei, porque a lei era a expressão do caráter e da santidade de Deus. E a lei é boa. O problema estava no coração humano. Abra comigo Ezequiel 36, 25 até o 27, que diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos e observareis. Olha só que legal! Essa aqui é a promessa da nova aliança que Ezequiel está fazendo. E ele está dizendo que o problema da antiga aliança não era a lei. O problema era a incapacidade do homem de obedecer à lei. Por isso que Jesus vai dizer o seguinte: o problema estava no coração. Quando os fariseus, lá em Marcos 7, eles vêm para Jesus e dizem: pô, mas os caras não lavam as mãos para comer. Eles estão comendo com a mão suja. Jesus vai dizer: não é o que entra que está sujando vocês. O que suja é o que vem para fora, porque está saindo do coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então a incapacidade de obedecer à lei residia na natureza caída e num coração afastado de Deus. Vamos ler outro texto que está em Jeremias, capítulo 31, versículo 33 até o 34, que diz assim: mas este é o concerto, esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha só, a promessa da nova aliança vem também com a promessa de capacitar o homem a obedecer à lei. Você entende? O problema nunca foi a lei. A antiga aliança foi incapaz de resolver o problema do pecado, o problema da humanidade, porque o problema residia no coração do homem e não na lei, não no mandamento que é puro, santo e bom, como diz a Escritura. O problema era a incapacidade do homem de obedecer à lei. Então a nova aliança promete também uma nova natureza, um novo nascimento. E com essa nova natureza eu recebo uma graça que me capacita a obedecer a Deus, a obedecer à lei, a ser agradável e andar nos caminhos do Senhor. Quando você entra pela porta, quando você nasce de novo, você recebe uma natureza transformada. O teu coração distante de Deus, ele odeia Deus, ele odeia a lei de Deus, ele luta contra a vontade de Deus. Lá em Gálatas 5 a Bíblia vai dizer que o pendor para a carne é morte, que a carne e o espírito militam. Ou seja, a minha natureza caída, ela odeia Deus. A minha natureza caída quer se afastar de Deus, quer ficar longe de Deus. Mas quando eu aceito pela fé o sacrifício de Cristo e eu recebo uma nova natureza mediante o novo nascimento, agora eu tenho a capacidade de agradar a Deus, de andar nos seus mandamentos, e eu tenho uma natureza que anseia e tem sede por Deus. É por isso, querido, que o novo nascimento é uma doutrina essencial para o Evangelho. Os avivamentos que aconteceram em John Wesley, Jonathan Edwards e Spurgeon, eles frisavam a doutrina do novo nascimento. Aquele que não nasceu de novo, ele é o joio que está dentro da igreja, você entende? Hoje, dentro da igreja, tem pessoas que não nasceram de novo. E se elas não nasceram de novo, elas não acessaram o reino. Escute isso aqui: um evangelho que te salva
mas não te transforma, não é evangelho. O evangelho ele vai te transformar. O evangelho vai te dar um novo coração e esse novo coração vai ansiar por Deus, vai desejar agradar a Deus e vai querer viver uma vida agradável a Deus. No novo nascimento você recebe uma nova natureza e essa nova natureza te liberta do domínio do pecado. O pecado, e aqui você precisa entender, isso tem que ficar muito claro na tua mente, ele ainda está lá. Se você permitir que a tua antiga natureza seja alimentada, ele vai crescer na tua vida, você vai pender para a carne, ele ainda está lá. Mas agora você tem uma nova natureza que te habilita a se aproximar de Deus, a agradar a Deus, você tem um novo espírito, você tem um selo do Espírito Santo na tua vida e agora você pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Você nasceu da água e do Espírito. Naquele mesmo texto de João 3, quando fala do novo nascimento, ele fala de nascer do alto. Em ti foi implantada uma natureza do céu. Você tem uma natureza do alto. Tito, capítulo 3, versículo 5. Abra comigo. Diz assim: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando você entra pela porta, o Espírito Santo santifica a tua vida, ele te lava e ele implementa uma nova natureza. Agora o pecado não exerce mais domínio sobre a tua vida. Ele não te domina, ele vai tentar todos os dias bater na porta, ele vai vir todos os dias tentar te afetar, mas você não está mais preso sob o jugo e domínio do pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando você nasce de novo, você se torna uma nova criatura. Você tem uma nova natureza e essa nova natureza te capacita, te habilita a dizer não para o pecado, a dizer não para as obras da carne e viver uma vida agradável a Deus. Para encerrar, eu quero ler um último texto que já vai nos introduzir para o tema do próximo vídeo e da próxima aula, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Portanto, visto que fosse ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Cara, vocês nasceram de novo, então tu vai pensar nas coisas que são do alto. E esse pensar é o imperativo. E pensar aqui não é simplesmente o ato de pensar. Ele está falando de uma nova mentalidade. Quando você nasce de novo, uma nova natureza implantada na tua vida, agora você deseja a Deus, agora acontece o que Paulo disse, que nós temos a mente de Cristo e nós vamos começar a ter uma mentalidade moldada pelo Espírito Santo. Versículo 3: Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer, o imperativo. Nós devemos fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. Escute isso aqui, preste muita atenção. A Bíblia fala que nós nascemos de novo, que nós somos uma nova criatura, que nós temos uma nova natureza, mas a antiga natureza está ali. Ela está querendo sair, todos os dias ela quer pular para fora. E aqui há o imperativo: fazei morrer. A morte que Paulo fala, quando diz que você enterrou o velho Adão, que a velha criatura morreu, ele fala de posicionamento. Eu vou agir como se a minha antiga natureza estivesse morta. Eu estou morto para o pecado. Esse é o meu posicionamento. O pecado não domina mais a minha vida. Eu não estou aprisionado pelo pecado. Agora eu tenho a capacidade de dizer não. O que eu preciso que você entenda é isso. Todos os dias você vai ser tentado. Todos os dias o pecado vai tentar afligir a sua vida, mas você vai fazer morrer. Você vai dizer não para o pecado. Eu me lembro do texto de Caim quando está prestes a matar Abel. Deus vai falar algo para Caim que me chama muita atenção. Ele vai dizer: se você proceder bem, se você fizer o que é certo, você também não vai ser aceito? E depois ele vai dizer o seguinte: porém, o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está dizendo, cara, o pecado é como um monstro que está à porta, está querendo sair para fora, está querendo pular, mas eu tenho o dever de dominar sobre o pecado. É isso que Paulo está dizendo aqui, no capítulo 3, versículo 5 de Colossenses. Você tem uma nova natureza e o pecado está ali todo dia tentando pular para fora. O pecado quer sair, ele é um monstro que quer te dominar e te levar para longe de Deus, mas todos os dias você olha para ele e diz: hoje não, hoje não. Digite aqui embaixo, comente aqui para mim saber que você viu até o final, digite: eu digo todos os dias para o pecado: hoje
Não. Hoje ele não te vence, hoje ele não te domina. Por quê? Porque Cristo te deu uma nova natureza e o pecado não reina mais sobre o teu corpo mortal. O pecado não reina mais sobre a tua vida. Isso é entrar pela porta, é ser liberto da condenação do pecado, da pena do pecado e ser liberto do domínio do pecado. O pecado não domina mais sobre a tua vida. No próximo vídeo dessa série, nós vamos ver o que é a salvação no presente. Então eu entrei, eu fui liberto da pena, eu fui liberto do domínio, agora eu tenho uma nova natureza. O que é a salvação no presente? O que é viver a salvação? Se eu já fui salvo, o que eu estou fazendo? O que é esse viver a salvação? Você vai descobrir no próximo vídeo. Já curte esse vídeo, compartilha, manda para alguns amigos, se inscreva no canal para te não perder o próximo vídeo dessa série, que eu tenho certeza que esse entendimento vai abençoar muitíssimo a sua vida. Essa foi a salvação no passado, meus irmãos. Muito obrigado por ter estado até aqui. Vou reforçar mais uma vez, siga-nos nas nossas redes. Live todos os dias 7h45. Um conteúdo poderoso que vai transformar a tua vida. Inclusive, esse conteúdo, essa série, ela saiu primeiro da live. Então, siga nossas redes, seja edificado, entre no grupo do WhatsApp. Vou deixar o link aqui embaixo, onde nós compartilhamos o conteúdo, onde nós compartilhamos o esboço. Perfeito? Esse material aqui, para que você tenha uma ideia, tá? Isso aqui é um livro de umas 5 páginas, esse conteúdo que eu passei para você. E eu libero ele lá no grupo, então você vai ter as referências de texto, você vai ter a tradução dos textos em original, que é para trazer compreensão a respeito desse texto, perfeito? A gente se dedica muito para fazer com que você cresça na fé e você seja incendiado por amor a Jesus Cristo. Perfeito, meus irmãos? Tamo junto, até a próxima e um forte abraço.